A liberdade é algo tão importante que, normalmente, a data mais comemorada em qualquer país é a data em que ele conquistou a independência. 7 de setembro no Brasil, 4 de julho nos Estados Unidos, 9 de julho na Argentina e assim por diante. Hoje, a grande luta é pela liberdade de expressão. E o território que mais sofre com a falta de liberdade são as redes sociais. Agora, 7 de janeiro, o mundo deu um passo gigante contra a censura. Mark Zuckerberg disse que vai trabalhar com Trump contra a censura nas redes e citou o Brasil como mau exemplo. Por mim, 7 de janeiro já pode ser considerado o Dia da Liberdade nas redes. Uma data que a gente está comemorando e que a Globo está chorando. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! NatoShark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E NatoShark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Como você já deve estar chandão de saber, o diretor-presidente do grupo Meta, controlador do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, Mark Zuckerberg, publicou um vídeo nesta terça-feira, dia 7, em que denuncia a atuação de cortes clandestinas na América Latina que estariam promovendo a censura nas redes sociais. Mas o fundador do Facebook deixou claro que, a partir de agora, a atuação do grupo Meta será a favor da liberdade de expressão, dentro e fora dos Estados Unidos. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse.
what started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Repara como o Mark Zuckerberg admitiu que o governo dos Estados Unidos promoveu deliberadamente atos de censura nas redes sociais durante os anos de mandato de Joe Biden, e que isso encorajou outros países a fazerem o mesmo. Repara como Zuckerberg falou de decisões secretas em tribunais na América Latina. Ele mandou a maior indireta direta para o Xandão e sua corte. O negócio vem quente para cima dos togados de estimação do Lula. Quem diria? Em 7 de janeiro de 2021, Zuckerberg bania Donald Trump do Facebook e do Instagram. Em 7 de janeiro de 2025, ele falava em trabalhar junto a Trump para acabar com a censura nas redes. O mundo não gira, ele capota. E quem ficou atordoado com essas voltas que o mundo deu foi o regime do Bananil e suas cadelinhas. Perder o monopólio da checagem é inadmissível para essa turma, porque significa que ela será exposta às próprias mentiras. A velha imprensa, que colocou todas as suas esperanças de sobrevivência na censura das redes, começou a chorar sem parar. Zuckerberg virou o mais novo fascista da extrema-direita. Zuckerberg usou relógio de 5 milhões e 500 mil reais para anunciar mudança e checagem da Meta. Bateu o desespero. Eles estão em surto psicótico. O cara é bilionário e eles preocupados com o valor do relógio dele. O curioso é que eles não demonstram a mesma preocupação com os relógios caríssimos ostentados por funcionários públicos tipo Lula e Xandão, pagos com o nosso dinheiro. Os mesmos comunistas de sempre também começaram a tremer. Gravíssimo! Zuckerberg se alia a Trump, reforça a extrema-direita e declara guerra à democracia. Mark Zuckerberg, dono do grupo Meta, que controla plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram,
fez um pronunciamento explicitando uma política de alinhamento total a Donald Trump e ao novo governo dos Estados Unidos quanto à moderação de conteúdos nas redes sociais. Na prática, o posicionamento significa a liberalização total das plataformas para os objetivos da extrema-direita e de grupos criminosos, como a disseminação de informações falsas, propagação de violência e extremismo político, conteúdos de ódio e preconceituosos, sob a falsa retórica de defender a liberdade de expressão. Declara guerra à democracia! Que democracia? A sua, Orlando? Eu achava que democracia era o direito de poder falar e, se alguém se sentir ameaçado, procurasse a justiça, e não a justiça calar um cidadão. Mas teve mais choro. Erika Hilton pede que ONU investigue Meta e Zuckerberg por ameaça à população LGBT. Mais uma comunista choramingando. Sempre um bom sinal e uma esperança para o Brasil. A extrema esquerda realmente tem motivos para o desespero. Estão perdendo os aparelhos de censura. Pesquisadora Mari Santini, do NetLab, rebate Meta e diz que plataformas é que tem tribunais secretos. Que generosidade chamar de pesquisadora a militante parasita de impostos que se meteu até nas denúncias fajutas de assédio contra o Márcio Smelling. E que tipo de resposta infantil é essa? Não, você que tem tribunal secreto. É óbvio que o Zuckerberg se referia às ordens secretas de censura do Xandão. Isso porque o Trump nem assumiu ainda. O cara é bom demais. Olha o pânico que ele está espalhando. E o regime, como reagiu? Com choro e ranger de dentes. O garoto de recado Bessias repetiu a única coisa que ele sabe dizer para qualquer situação, desde a disparada do dólar até a cirurgia do Lula. Precisamos regular as redes sociais. Eu conversei com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e ele me fez uma ponderação. Ele disse o seguinte, olha, a Meta já mudou de ideia várias vezes, já mudou suas políticas várias vezes. E ele me disse que a mudança agora representa, abre aspas, um claro retrocesso na construção de um ambiente digital mais civilizado. Perdendo a possibilidade da censura por via privada, a esquerda acelera a censura estatal. Já sua Xandidade, como todo psycho, ameaçou dobrar a aposta. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Passou recibo, sentiu demais. Vai lá, Xandão, bloqueia tudo, cabra macho. Dou o maior apoio. O duro é que sabemos que ele não pode parar ou dar um passo para trás. O cara está entre a cruz e a espada. Sua psicopatia chegou num nível tão alto que é perigoso até aos próximos a ele. Já o sócio do Xande, Lula, passou vergonha como de costume. Eu vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão do Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. O executivo vai... Cidadãos? Mano, o presidente do Brasil falando cidadãos. Agora eu já sei com quem a Janja andou tendo aulas de português. Aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change.
Ótimo, isso mesmo. Mostrem o quão democráticos vocês são. Acabem de vez com o resto da paciência e da economia da Bananolândia. Talvez assim vocês consigam uma comoção popular. A esquerda vai perder o controle de todas as plataformas. Podem espernear à vontade. Mas claro, o mais tortoso foi ver o sofrimento dos jornalistas da Globo News. Olha o chororô da Mortadela Lima e da Leilane Neubra. Vamos aqui. Não por acaso, isso acontece exatamente quando Donald Trump assume o poder ao lado de Elon Musk. Ou seja, o Zuckerberg decidiu entregar o jogo de bandeja pra eles e dizer, tô com vocês, não importa o que acontecer, vamos junto. E deixa o povo soltar fake news à vontade. Ô Leilane, eu acho que, você foi assim, certeira, né? Duas coisas que esse movimento deixa claro. Primeiro é que o Mark Zuckerberg tá dando de barato que o sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos vai ser fortemente abalado com a chegada de Donald Trump, que vai ter a maioria do Congresso americano, inclusive. Por que eu digo isso? Porque o Mark Zuckerberg e a sua empresa tiveram de mudar de nome. Eu não estou falando assim de uma operação singela de limpeza de imagem. Eles tiveram de mudar de nome depois que o Congresso americano passou sistematicamente a chamá-lo a prestar informações sobre venda de dados de usuários a empresas de marketing político, que entre outras coisas atuaram comprovadamente no direcionamento de conteúdo para os usuários do Facebook durante a votação do Brexit. Isso é comprovado. É só acender a luz que começa o baile. Baratas e ratos viram atletas olímpicos, correndo desesperados como se fossem perder o último trem para o submundo. Procuram buracos com a mesma urgência de quem esqueceu o celular no banheiro público. Que espetáculo de desespero. Outra dupla que entrou em pânico ao vivo foi a Chatuza Neri e a Maria Não É Flor Que Se Cheire. Eu fiquei bastante assustada em vários aspectos da forma, né? E em alguns aspectos do conteúdo. Porque o Zuckerberg diz o seguinte, que estamos mudando a forma como aplicamos as nossas políticas e tal, e aí segue, ele fala da política. Falou, em quarto lugar, vamos trazer de volta o conteúdo cívico por um tempo. A comunidade pediu para ver menos política, isso quando ele falava ali, quando ele foi responsabilizado no escândalo da Cambridge Analytica, de promover a ascensão da extrema-direita por meio das suas redes sociais, ele deu uma espécie de freio de arrumação. Mas ele diz o seguinte, que reduzir, que vai aumentar, vai promover esses conteúdos de política, ou seja, é polarização aprofundada, ódio na veia. E isso fere democracias. Democracias foram feridas. No Brasil, a gente passou por um problema muito sério e que engajou muita gente, que foi uma tentativa de arrebentar com o Estado democrático de dinheiro. E essas pessoas se encontraram na rede social, Ana. Então, tem vários aspectos aqui que me preocupam. Ele fala, por exemplo, Ana, que vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas. O que eu estou entendendo com isso? Se na Europa, no Brasil, no México, em qualquer lugar, passar uma legislação parecida com o que é a da Europa, por exemplo, e o Brasil se inspirou muito na discussão dessa legislação que está lá no Congresso Nacional parada, o governo americano pode retaliar esses países. No limite, pode ser isso. Eu também acho extremamente preocupante, porque a gente já vive num momento de muita desinformação, muita fake news, muita mentira, mesmo com moderadores, com um suposto serviço de moderação. Então, imagina o que vai ser um tiroteio de informação, desinformação. Ninguém pode ter certeza no que está sendo colocado ali numa rede. Ao mesmo tempo, quando a informação vem de um certo grupo, as pessoas tendem a acreditar muito naquilo, acima de qualquer fato comprovado. Então, nesse ponto é extremamente assustador você ver uma empresa desse tamanho, que está no mundo inteiro, tem várias plataformas que são usadas diariamente por bilhões de pessoas, como isso vai funcionar daqui para frente. E aí, olhando para um país como o Brasil, a gente não tem proteção para isso, uma proteção legal suficiente. O Congresso, desde 2020, discute uma lei
das fake news, começou ali com um relator na Câmara, discutiu, não deu em nada porque foi praticamente engavetada, está engavetada. Teve a criação de um grupo de discussão e o que a gente achou que depois do 8 de janeiro, justamente, de 2023, fosse andar, pelo contrário, desandou. Peraí, o que a queixada melequenta falou? Muita gente que foi uma tentativa de arrebentar com o Estado democrático de dinheiro, Eita, ato falho! Freud explica! Resumiu bem o jornalismo da Globo. Rapaz, vocês estão muito nervosas. Que é isso, gente? O cara só disse que vai tirar a censura. Por que tanto medo? A Júlia do Alibi usou os 2 últimos neurônios que sobraram nela para fazer uma analogia com um Vale Tudo. Vai colocar no conselho da Meta o Dana White, Otávio. O Dana White é o cara que criou o UFC, sabe o UFC de luta? E é um dos maiores apoiadores, um dos principais apoiadores do Trump no mundo social ali, no esporte. Eu digo social, assim, de pegar um perfil de eleitor. Aliás, tem eu acho que é do próprio New York Times, um The Daily, se eu não me engano, que conta dessa aproximação, como que o Dana White ficou tão próximo do Trump durante a trajetória toda política. E aí ele aparecendo, ele vai virar um dos caras, o cara do UFC vai para a Meta, para o conselho da Meta. Então não tem nada mais gritante do que Zuckerberg está fazendo. Ele está politizando e está buscando responder aos anseios do que a Casa Branca entende como liberdade de expressão. Quer dizer, não existe regra, é um vale tudo. Casa com o UFC, é um UFC da liberdade de opinião, de expressão. Nada mais simbólico do que isso. A diferença do UFC para o boxe, tá? Lembrando mais cedo, é que no UFC você pode dar chute e dar golpes abaixo da linha da cintura. Então, é justamente isso. Quer dizer, é você ali liberar, digamos assim, o vale tudo. Agora, liberdade de expressão, ela tem uma conotação diferente nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil, a liberdade de expressão, por exemplo, não permite cometimento de crimes e também veda o anonimato, que para mim é o principal problema das redes sociais. Cada conta deveria ter um CPF, porque você não pode se esconder no anonimato para cometer crimes. Essa deveria ser a primeira medida a ser tomada para você evitar que as redes sociais se tornem ali um ambiente amigável para criminosos. Detalhe, o UFC não foi criado pelo Dana White, foi criado por um brasileiro. No UFC não são mais permitidos golpes abaixo da linha da cintura. Era permitido quando o dono era brasileiro. Alguns anos depois da compra, foi proibido. A Globo tem algum sistema de checagem? Fake news aí, Júlia. Mas olha, até que sem querer a Júlia acertou. Ou seja, vale tudo, competição igual de ideias, vence a melhor. Não só vale o que os ditadores quiserem, onde eles só batem e estão acima da lei, nunca julgados pela lei. E notas da comunidade são tudo, menos vale tudo. Engraçado que quando tinha um monte de obesa LGBT de cabelo azul na Meta, eu não vi a turma da Globo Lixo zurrando que só tinha esquerdista por lá. Agora, só porque o cara é apoiador do Trump, o Zuckerberg não pode contratá-lo? Mas o troféu Lágrimas de Ouro vai para o comentarista político e comedor de larvas André Intrigueiro. Ele estava irritadinho. Vou fazer aqui algumas leituras dessa situação criada pela declaração do Zuckerberg ontem. A primeira, a omissão gritante do Congresso Nacional, que até hoje não regulamentou as Big Techs, e já estamos na era da inteligência artificial nos smartphones. Quer dizer, a gente não está totalmente vulnerável a esses bilionários deslumbrados
que estão querendo enveredar explicitamente no campo político, fazendo vista grossa para fake news, porque no Brasil tem um Supremo Tribunal Federal e um Ministério Público Federal, para citar apenas essas duas instituições, que têm a plena noção do perigo. O Congresso está devendo a regulamentação. Regulamentação não é censura, regulamentação é a defesa de uma moderação responsável, de uma checagem profissional contra o cometimento de crimes. Então, para a gente relembrar o saldo, um primeiro saldo da declaração do Zuckerberg. Nossos colegas do Globo ontem checaram com o escritório da Meta no Brasil. Escuta, na prática, vamos checar uma coisa aqui. Se no Instagram ou no Facebook uma pessoa considerar qualquer membro da comunidade LGBTQIA+, uma pessoa, um transexual, um homossexual, um bissexual, e disser é doente mental, tudo bem para vocês? Tudo bem. Então, o Zuckerberg foi covarde, ele foi desonesto, ele se alinhou aos ventos políticos dos Estados Unidos com Donald Trump, que o criticou durante muito tempo pela checagem profissional. E bajulou Trump, colocando Dana White do UFC no conselho da Meta, e passou a borracha nos pedidos de desculpa que fez mais de uma vez no Congresso americano às famílias que o acusaram de irresponsabilidade, permitindo o compartilhamento de conteúdos nas redes dele que fomentavam assintosamente. Quer dizer, a apologia a suicídio, apologia à pedofilia, a pornografia infantil, a droga pesada, a automutilação. E ele disse, não, isso continua ontem, vamos continuar monitorando. Não disse como. É um irresponsável. E o Congresso Nacional está devendo, Marcelo. Vai faltar lenço na Globo. O mais engraçado é ver que a Globo News não entendeu. O fact-checking segue, mas feito pelos usuários através das notas da comunidade e não por profissionais. Se provou muito mais eficiente no X. Eu vivi para ver jornalista criticando liberdade de expressão e pedindo por mais censura. Ah, desculpa, eu esqueci. Vocês não fazem jornalismo, fazem propaganda governamental. Foi mal. Zuckerberg desafiou a censura e a maior liberdade nas redes ameaça o regime brasileiro. Hoje, o regime Supremo PT sobrevive graças à propaganda de emissoras como a Globo, além de se apoiar na censura das redes e na perseguição policial contra opositores, ferramentas usadas tanto para retirar de cenas os críticos do regime, quanto para calar a maioria da população através do medo. O controle das redes sociais é essencial para sustentar essa estrutura, porque assim as redes fazem o contraponto à desinformação da imprensa profissional, alinhada ao regime. Sem a tal da checagem de fatos, que nada mais é do que a imposição da visão de mundo da extrema esquerda nessas plataformas, o controle do fluxo de informações fica seriamente prejudicado. Uma coisa é bloquear o X, uma rede importante no debate político, mas com alcance limitado junto ao grande público. Já o Facebook, Instagram e WhatsApp são redes de massa, presentes no dia a dia de toda a população. Para o regime, é muito difícil derrubá-las sem provocar uma revolta popular de grandes proporções. Esse é um problema complexo para a ditadura do Xandaquistão. Ao mudar a sua postura esquerdista e alinhar-se à agenda da liberdade de expressão, a Meta deu o primeiro tiro numa verdadeira guerra digital que se desenha para os próximos anos. O Brasil é um personagem secundário nessa batalha pela liberdade nas redes, embora seja um campo de testes bem sucedido dos globalistas. É também um exemplo de autoritarismo, ilustrando como o ataque à liberdade de expressão está diretamente ligado à supressão de outros direitos fundamentais, como o direito de defesa e o devido processo legal. Esse é um jogo de onde o regime brasileiro só tem a perder. Se aumentar a repressão, pode bater de frente com os Estados Unidos e desencadear uma revolta popular. Se não fizer nada, a maior liberdade nas redes pode fortalecer a resistência ao regime, com grandes reflexos também no cenário eleitoral. Vocês prepararam a cama, Xandão, Lula e Globo. Agora deitem
e preparem-se para enfrentar as consequências. Afinal, o discurso é livre e o choro também. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.